ovário policístico mudou? Na verdade, só mudou o nome, de SOP para SOMP. E qual a diferença? O ovário policístico nunca foi uma doença só do ovário, tá? E agora, com esse nome novo, né? Síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Agora sim, nesse nome, a gente fala muito mais do que significa o ovário policístico. Você sabe que já tem outros vídeos aqui no canal, se você ainda não viu e esse tema é do seu interesse, já vai lá, assiste os outros vídeos, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui, que tem muito conteúdo aqui também sobre ovário policístico, além de menopausa e endometriose. Então, o ovário policístico nunca foi uma doença do ovário. Simplesmente, o que acontece na maioria das mulheres é uma resistência à insulina. Esse excesso de insulina, como consequência, causa o quê? Você sente mais fome, porque tem que botar a glicose, ó. O que a insulina faz? Ela bota a glicose para dentro da célula. Então, se você tem mais insulina, você vai sentir mais fome, você vai engordar e, como consequência, vai ter os sintomas do ovário policístico. Então, existem vários fenótipos de ovário policístico. Claro que tem paciente magra também, como tem paciente acima do peso, sobrepeso, obesidade. E tudo isso depende de algumas coisas que acontecem no corpo dessa mulher. Então, essa insulina em excesso vai lá na célula da teca, lá no ovário, e catuca a célula para ela produzir mais testosterona, mais androgênios. E aí, como consequência, essa mulher vai ter mais acne, queda de cabelo, crescimento de pelo, que a gente chama de hirsutismo, pode ter uma mancha aqui no pescoço marrom, que a gente chama de acantose nigricans, e essa mulher, por essa alteração hormonal, que também vai acontecer um feedback negativo, ó, cerebral, vai ter uma alteração no LH, essa mulher nem sempre vai ovular. Então, é uma doença de anovulação crônica. Por isso que muitas mulheres com ovário policístico ficam meses sem menstruar, 6 meses sem menstruar. Ou a menstruação é totalmente irregular. E isso é uma característica da doença. Por isso que a gente, para fazer o diagnóstico de ovário policístico, não é só a ultrassonografia que tem um aspecto micropolicístico no ovário. Precisa sim de 2 dos 3 critérios de Rotterdam. Quais são esses critérios? São 2. Hiperandrogenismo clínico, que seria a acne, a queda do cabelo e os pelos, ou hiperandrogenismo laboratorial, então no exame de sangue a testosterona mais alta, irregularidade menstrual, então essa mulher que não tem data para menstruar ou ela fica meses sem menstruar, é um outro critério de Rotterdam. E o terceiro critério de Rotterdam é o aspecto micropolicístico na ultrassonografia. Essas mulheres também têm o hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que fala da reserva ovariana aumentado, muito aumentado. Não é porque essa mulher tem um excesso de fertilidade, não, muito pelo contrário. Se ela não ovula todo mês, essa mulher tem até infertilidade na maioria dos casos. Mas só que muitos folículos dela entram na fila para ovulação e não ovulam. Então, eles ficam folículos imaturos e por isso que ela tem um excesso de hormônio antimileriano. Isso não é positivo, tá? Isso é até uma forma indireta de fazer o diagnóstico de ovário policístico. E claro, com a visão funcional integrativa, a gente pede sempre a dosagem da insulina em jejum, a hemoglobina glicosilada, que fala sobre a sua glicose dos últimos 3 meses, além da glicemia de jejum. Esse exame de sangue vai falar muito sobre essa mulher, porque às vezes a glicose está normal, aquele exame basicão, e a insulina está super alta. A alta é o quê? Acima de 10 de insulina de jejum
a gente já fala que essa paciente tem resistência insulínica. Qual é o melhor exame de sangue? Seria a curva insulino glicêmica. Então, é um exame que fica colhendo o sangue em 4 etapas. Então, a gente não pede com frequência, porque é um exame bem desconfortável da paciente ficar lá no laboratório algumas horas para a coleta do sangue depois que ela toma um líquido bem açucarado. A insulina de jejum dá muito certo na prática clínica. E essas mulheres, como eu falei, elas nem sempre vão ser obesas ou ter sobrepeso. Existem muitas meninas que têm ovário policístico e elas são magras. Essas meninas têm hiperandrogenismo e ela tem irregularidade menstrual muitas vezes, né? E Michele, qual é afinal, né, a grande mudança, né? Quando a gente muda o nome, os outros profissionais, nutricionistas, médicos, vão ficar mais atentos que se é uma doença né? Não é uma doença simples do ovário, é uma doença metabólica. Então, se a gente não atuar no metabolismo, na resistência insulínica, a gente não está tratando a doença. Então, a pílula anticoncepcional somente não está tratando o ovário policístico. Ela somente está tratando os sinais e sintomas, porque dependendo da pílula que o médico escolha, vai melhorar a acne, né? Existem pílulas com ciproterona que têm eficiência maravilhosa para acne, mas não está tratando a base. Quando essa mulher parar a pílula anticoncepcional, o ovário policístico, a síndrome metabólica, continua lá, porque ninguém fez nada. Por isso que a base tem que ser a resistência insulínica. Então, qual é o tratamento? Dieta e atividade física. Essa é a base do tratamento. O anticoncepcional para aquelas que desejam também a contracepção ou estão muito incomodadas por essa questão estética. E elas querem, elas desejam fazer uso. Mas não é obrigatório usar o anticoncepcional. Muito pelo contrário, eu sou bem reticente ao anticoncepcional, porque o anticoncepcional também tem consequências, né? Risco de trombose, queda do libido, o libido vai lá para o pé, dificuldade de ganhar massa muscular. Então, essas mulheres não são obrigadas a usar anticoncepcional. Existem diversos outros suplementos que podem auxiliar no controle da resistência insulínica, como, por exemplo, a N-acetilcisteína, o mioinositol, vitaminas do complexo B, avaliar como está essa vitamina D de dado dessa paciente junto com o PTH e o calciônico e se puder suplementar a vitamina D, ômega 3, que é o ácido graxo essencial, importantíssimo também para essas mulheres e não adianta tomar uma cápsula só não, hein? Você tem que olhar o rótulo e ver o que está escrito no rótulo. É no mínimo 2.000 miligramas ao dia. Então, em média, são 4 cápsulas, tá? Para você ler o rótulo do seu frasco, para não também fazer coisa errada. Agora, a gente tem no mercado as canetinhas, né? E elas não servem só para emagrecimento, elas têm um papel crucial também na SOMP, já que é uma doença metabólica. Então, a tizerpatida, por exemplo, ela vai atuar diminuindo essa resistência insulínica. Para as mulheres que estão sobrepeso e obesidade, vai trazer o emagrecimento e, como consequência, ainda vai aumentar a fertilidade dessas mulheres. Porque muitas dessas mulheres estão tentando engravidar. Enquanto a resistência insulínica não ficar controlada, elas não conseguem engravidar, porque elas não ovulam todo mês. Então, olha o mecanismo, como é importante a gente ter esse olhar funcional integrativo para a paciente. Mas, claro que você tem que tomar cuidado, né? A gente sabe que está cada vez mais comum a comercialização, né, no mercado paralelo. Então, comprar a tizerpatida de um lugar confiável, uma clínica confiável, ou um monjaro mesmo, na farmácia, oficialmente, é muito importante, porque se você comprar, né,
com pessoas aleatórias, aquele frasquinho, como você sabe o que que tem naquele frasquinho, gente? É muito risco, mas é importante você ter uma um lugar correto para você comprar, um lugar confiável. E claro, tem um acompanhamento multidisciplinar. Não adianta você se automedicar, aí você fica sem fome, simplesmente não vou comer, aí você vai ficar desnutrida, vai começar a cair o cabelo e vai ficar toda flácida, tá? Porque se você não fizer a base do tratamento do ovário policístico, né, que é alimentação e exercício físico, não necessariamente seu tratamento vai dar certo. Pode ser o fundo do poço para você. Porque uma coisa que está acontecendo é as pessoas perderem massa muscular. E massa muscular é seu pote de ouro, é a sua longevidade. Porque cada vez mais que você emagrecer perdendo músculo, quando você parar a tirzepatida, você vai engordar de uma forma muito pior. Então tome cuidado. É um medicamento excelente, mas desde que você acompanhe com profissionais, o médico, nutricionista e preparador físico. O sucesso pode ser extraordinário. E tem mais um detalhe, tá? Cuidado se você está usando a pílula anticoncepcional para contracepção ou qualquer outro medicamento importante para alguma outra doença, porque a tirzepatida diminui o trânsito gastrointestinal, pode diminuir a absorção da sua pílula anticoncepcional e você acabar engravidando sem querer. Então, se você está usando a tirzepatida com a pílula, bota a camisinha, tá? Bota preservativo para garantir de outra forma um método contraceptivo seguro. Porque com certeza você já ouviu alguma história de alguma amiga sua que engravidou porque estava tomando Monjaro e é verdade esse bilhete. Então você precisa tomar cuidado. E se você quer saber mais sobre síndrome do ovário policístico, que agora não é mais síndrome do ovário policístico, é SOMP, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou te explicar.